Boa noite, pessoal, bem-vindos. Primeira live aqui depois do nosso lançamento, live a jato. Então hoje a gente volta para as lives de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para mandar as perguntas se vocês quiserem. Eu tenho algumas aqui que já me mandaram em caixinhas de perguntas mais antigas, mas sempre bom, é a melhor parte na verdade, interagir direto com vocês. Então eu já vou direto, por isso chama live a jato, direto ao ponto. E a primeira pergunta aqui... Nossa, carro, que terrível, desculpem o barulho. Boa noite, Iracema. Primeira pergunta, o que eu acho de hormônios bioidênticos? Hormônios é o seguinte, hormônio é a parte absolutamente fundamental do mecanismo, do funcionamento adequado do nosso corpo. Hormônios em equilíbrio é tudo de bom e extremamente necessários. Então, se for fazer uma reposição, que seja bioidêntico. E em usando hormônio, que seja apenas para reposição. Eu quero dizer o seguinte, é muito normal as pessoas quererem se auto-aplicarem ou medicarem com hormônios ou pegar um naturalista que de repente não tenha muito critério e te indicar hormônio. Eu vou dar um exemplo prático. Eu falo muito de exercício físico, eu falo muito de proteína, eu falo muito de massa magra. E então, obviamente, eu prezo muito a minha massa magra, a minha quantidade de músculo, a minha construção muscular. Só que eu sou um cara ectomorfo. Eu sou um cara magro e menor, eu nunca vou ser um cara gigante, né? Eu sempre faço uma comparação. Sabrina Sato nunca será Ana Hickman nunca será Sabrina Sato. Uma é coxona, uma é popozuda, a outra é esguia, é Barbie. E cada um tem a sua conformação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu adoraria crescer um pouco mais. Eu não gostaria de ficar bombadão, nunca foi um sonho, nem não acho bacana. Mas gostaria de ter mais massa magra, alguns quilos a mais de músculo. Para isso... provavelmente, porque eu já treino quase todos os dias, provavelmente eu conseguiria isso recebendo uma carga extra de testosterona, por exemplo, ou hormônio do crescimento, GH. Acontece que eu não tenho deficiência alguma desses hormônios. Eu estou super bem neles, minha testosterona total, minha testosterona livre, estão super bem. Então, qualquer médico sério vai falar, assim como falaram, Ed, você não precisa, não deve e não pode tomar, ter uma carga maior de hormônio, independente de ser bioidêntico. Por quê? Porque eu não preciso. Se o meu hormônio começar a cair, em algum momento vai começar a cair, como de todos nós, aí sim a reposição hormonal para que ele fique num estado basal é muito bem-vindo. Então, cuidado com a definição. O hormônio bioidêntico é a melhor opção que existe, né? Antes, até para vocês entenderem o que eu estou falando, hormônio natural é diferente de bioidêntico. O bioidêntico ele pode ser sintético e tudo certo, porque a molécula é igual. O hormônio natural é, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Decadurabolin, que era um anabolizante e era um hormônio de égua, de xixi tirado do xixi da égua. Era natural, mas não era bioidêntico. O que acontecia? Arrebentava a saúde das pessoas que os consumiam. Não sei se hoje ainda é prescrito ou utilizado isso. Então, quando for... Selene, querida, boa noite. Quando for usar, se for usar, tem que ser o bioidêntico, mas de novo, só para repor o que está faltando. Se não estiver faltando, muito cuidado, mesmo com a tentação de ter uma carga hormonal aí maior, tá bom? Beth, o whey que você indicou pode ser consumido porque tem intolerância à lactose? Beth, depende do seu nível de intolerância, porque o whey que eu indiquei é um whey concentrado. A diferença do whey concentrado tem três tipos de whey: concentrado, isolado e hidrolisado. Concentrado é o mais comum. Isolado é quando é só a proteína, você tira traços de lactose ou qualquer outra coisa que possa ter. Então ele é mais, nesse sentido, mais puro. E o hidrolisado, ele é previamente digerido, para simplificar a explicação. Ele passa por um processo de hidrólise, é como se fosse uma de pré-digestão. Então ele é muito bom para quem tem, por exemplo, a cirurgia bariátrica, porque você tem um caminho, depende da cirurgia na verdade, né? Tem vários tipos de bariátrica, mas você tem uma absorção prejudicada, então ele garante uma absorção muito mais rápida. Para as pessoas em geral, o whey hidrolisado é uma bobagem, é o jogar dinheiro fora. E para a maioria das outras pessoas, o isolado também é, porque ele é costuma ser
um pouco mais caro. O que eu sugeri é um whey grass-fed, que é de gado alimentado em pasto, é o whey mais puro que existe no mundo, vem da Nova Zelândia, com pasto orgânico, é uma maravilha. Só que como todo whey concentrado, ele contém traços de lactose, por isso que eu falo, depende do tamanho da sua intolerância, é muito pouca lactose que tem lá, então de repente vale a pena você fazer o teste. Eu conheço muita gente que tem intolerância à lactose suave, que consome com absoluta tranquilidade. E lembrando que se por um lado obviamente não é todo mundo que precisa ou deve, enfim, tomar whey, se você precisa falando de reposição, hormônio bioidêntico, né? Se você precisa de uma suplementação, ou seja, de um complemento para você atingir a sua meta proteica diária, que eu recomendo absurdamente isso, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso que você tenha. Se você não bater isso com comida de verdade, o whey é uma maravilha. Aliás, só para pontuar aqui, hoje eu recebi de novo um monte de encaminhamento de stories de um médico, discípulo de um outro médico muito renomado, que abomina o whey mais do que o capeta, né? E ele, enfim, eu vou fazer não é um modelo que eu gosto muito de fazer, mas às vezes ele me tenta muito, que é fazer um modelo de react, né? Mostrar o vídeo dele falando e explicar em cima depois do dele o que tem de errado. Então não tenham medo de whey, um whey puro não tem problema algum, a maioria dos wheys são vagabundos, mas se você tiver acesso a um whey puro, puder pagar por um whey puro, de preferência grass-fed, gado alimentado em pasto, é outro jogo, é outro mundo, tá bom? O isolado tem melhor absorção? Não, a absorção é igual. O que muda de isolado é que ele tem mais concentração de proteína. A proteína está isolada, né? Então é essa a diferença. Ele não vai ter, por exemplo, traços de lactose. Se você tem uma intolerância severa, é melhor. Se você não tem uma intolerância severa, não vale a pena você pagar a mais pelo isolado, porque acontece, na mesma qualidade, o isolado é mais caro. Então você pode, de repente, pegar um whey concentrado, que custa um pouco mais que o isolado, porque a qualidade dele é espetacular. Aí sim, mas daí vale a pena ir nele. Se você, né, por exemplo, você consome, sei lá, creme de leite, sorvete, iogurte, qualquer coisa que contenha lactose, é uma bobagem você pagar mais por um whey, porque ele não tem traços de lactose. É uma bobagem. Então, para a maioria das pessoas, não faz sentido. O Diesel, conhece? Adoçado com stevia. Não conheço essa marca de whey. O meu whey não tem do isolado? Silvia, não tem. Eu confesso que eu não sei dizer porquê, mas eu nunca vi, nem aqui, nem fora do Brasil, whey grass-fed isolado. O que eu posso te dizer é que o processo pelo qual o whey grass-fed passa para ser produzido é muito menos agressivo do que a maioria dos wheys. E o whey isolado passaria por um processo a mais. Então, é possível que eles não façam. Inclusive, a indústria que fabrica esse whey é uma indústria relativamente grande. E aqui distribui também. Então, é possível que eles não façam para não submeter um produto tão puro e tão íntegro a mais um processo. É uma especulação minha, mas eu acredito que sim, tá? Tenho 47 quilos, quanto de proteína tenho que consumir? De 1,5 a 2 gramas por quilo. Se você tem 47, vou arredondar para 50, de 75 a 100 gramas. Cadê aqui? A ingestão da casca da banana é bom ou ruim, pensando em nutrientes versus agrotóxicos? É interessante isso. Casca da banana não foi feita pra gente comer, né? Você pode até comer, mas é basicamente fibra. Então, com certeza tem um outro micronutriente ali, né? Uma vitamina, mineral, com certeza deve ser até relativamente rico. Mas custo-benefício, né? Eu, por exemplo, não vou ter o desprazer de comer uma casca de banana, porque eu sei que os nutrientes dali vão ter em outros lugares. Dito isso, a pergunta aqui não é a minha avaliação nutricional da casca da banana. A pergunta é, até porque eu nem sei, tá? Nem sei o que a casca da banana tem de bom, não. Mas a pergunta é sobre... Caramba, cadê o negócio aqui? Aqui. Pensando em nutrientes versus agrotóxicos. Essa pergunta é espetacular e eu te falo por quê. É muito comum, aqui inclusive eu estou tomando um chá. É muito comum as pessoas fazerem, por exemplo, chás de casca de fruta, casca de banana, casca de abacaxi, casca de jabuticaba, casca de cacau. É muito comum. É que a casca de cacau, na verdade, é a casca da semente. Então está dentro do fruto, não é a casca externa. Mas por que essa pergunta é boa?
Porque quando você faz chá, infusão seria o nome mais adequado, de casca de fruta, se ela não for orgânica, você está fazendo a pior coisa que você pode fazer. Porque você está fazendo um chá de agrotóxico. Porque se o produto não é orgânico, você está colocando aquilo em infusão, liberando na água que você vai tomar tudo que tiver de coisas indesejadas que estão na casca, todos os químicos que foram colocados vão estar lá. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é, se você vai tomar um chá, qualquer um, de casca de alguma coisa, que seja orgânico, garanta que não tenha agrotóxico. E importante, as pessoas confundem muito o lado microbiológico, né, de microbiologia, de micro-organismos, com agrotóxico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas falam assim, mas a água fervendo mata tudo. Mata tudo, mas o que isso tem a ver com o veneno? Não tem porra nenhuma a ver com o veneno, né? O veneno continua lá. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer chá de casca de alguma coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Eu mostrei meu chá aqui, né? Isso aqui é um chá mesmo, né? Que é um chá preto descafeinado, inclusive por causa da hora. Aliás, a mesma razão pela qual eu estou usando esse óculos agora, a essa hora, para filtrar todos os espectros de luz azul, que é o espectro da luz da manhã, e não bagunçar a minha produção de melatonina, que é o meu hormônio de sono. Muito bem. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um chá que não é feito... O sachê desse chá é um sachê convencional. O que é o sachê convencional? É um mini sachê lotado de microplástico, porque ele é feito essencialmente de derivados de petróleo. É o normal dos sachês, tá? Ou no sachê, ou ele passou sem duas opções. Ou de aquele sachê mais bonitinho, vem pirâmide e tudo mais. É um sachêzinho mais moderno. Aquilo é puro plástico. E você tem os outros sachês, e esse é um chá mais fino, ele vem nesse. E você tem os outros sachês, que são sachês de papel, só que é um papel alvejado, tratado quimicamente. Então, eles liberam químicos, seja do plástico, BPA e outros, seja dos químicos dos quais o sachêzinho foi tratado. O que eu faço aqui? Aqui, tá até aqui, para não falar que eu tô me aproveitando do momento aqui à toa. Olha só, isso aqui é um infusor. O que eu faço? Eu coloco ele aqui dentro, eu corto o chá, o sachêzinho, coloco o pó aqui dentro, né, as folhinhas, e pronto, coloco aqui e eu faço a minha infusão. Eu coloco água aqui dentro, deixo infusionar, depois eu tiro, tá pronto o meu chá. E eu não infusionei um sachê, né? A analogia que eu estou fazendo aqui é da casca da fruta com o sachê. Né? Dessa forma, eu tenho um chá puro só com o que está dentro. Então, o chá é orgânico, mas o sachê é um sachê convencional. Olha que interessante. E isso é muito real, tá? Não é neura gratuita, não. A gente tem, cada vez mais, a gente tem análises, laudos de tudo que libera microplástico. Quando a gente pode evitar, muito bem. A gente não pode evitar muitos deles, tá? Tá até no ar, a gente não consegue evitar tudo. E viver nessa neura, eu não acho nem que é saudável. Mas aonde está o nosso alcance? De uma forma que é prática, que não bagunce a sua rotina. E aí cada um vai subir o nível onde quiser, né? E que não mude o prazer do que você está tomando ou comendo. Por que não fazer, né? Então fica esse convite aqui. E esses wheys que vendem em supermercado, da Parmalat também, cara, eu nunca vi whey em supermercado desses caras. Pelo contrário, estava conversando com um amigo que é um grande produtor de laticínios e comentando, cara, por que o Brasil não trabalha com whey, não tem whey brasileiro? Eu vi há muitos anos uma marca de whey no Rio Grande do Sul. Esses caras, eu nunca vi o whey deles, não acredito que tem, acho que tem alguma confusão. E sobre os microplásticos no chá? Bom, não sei se foi coincidência, porque eu estou pegando agora coisa antiga, então imagino que tenha sido uma coincidência, mas já tá falado. O que você diria do café Nespresso em cápsulas de alumínio? Pereira Amanda. Amanda, é o seguinte, excelente pergunta e a minha resposta vai te surpreender. As cápsulas da Nespresso, eu não sou fã da Nespresso, sou menos fã ainda da Nestlé, que é a dona da Nespresso. Sou zero fã, mas a cápsula da Nespresso é uma das poucas que o café não entra em contato com o alumínio. É uma das poucas. Tem uma película alimentícia que impede o contato do café com o alumínio. Eu não estou avaliando aqui a qualidade do café, tá? Mas a Nespresso surpreende em alguns fatores. Vou até falar mais um fator deles. Eu não tenho Nespresso em casa, não gosto do café da Nespresso, mas o que é verdade é verdade. O café descafeinado da Nespresso, ele
é um dos poucos, das grandes marcas é o único, tratado fisicamente com água e não quimicamente. É um método chamado Swiss Water. É um método de descafeinação física, porque a cafeína ela é hidrossolúvel. Então você tem um tratamento aquoso pelo qual você passa o café e ele perde a cafeína. E o café da Nespresso é tratado dessa forma, acredite se quiser. Foi uma grande surpresa quando eu soube disso há muitos anos já. O whey da Parmalat deve estar falando das bebidas lácteas com sabores. Provavelmente sim, porque o whey da Parmalat realmente não faz sentido. Tem bebida que está escrito whey lá, mas é bebida láctea com soro do leite, é isso. E a cápsula Doce Gusto, deve ser a Dolce Gusto. Não, Dolce Gusto, ela... Eu acho que é Nestlé também, né? Não tenho certeza que sim. Ela não tem a película. É caro, tá? Ninguém só com valor premium que o cara consegue fazer isso. Então, produto barato é produto barato. E já que a gente está falando de café, eu vou puxar um pouquinho essa linha. Não tem nada a ver com as perguntas que eu tenho aqui, mas eu vou puxar um pouquinho essa linha. Café, pessoal. Você tem algumas coisinhas de café que sempre as pessoas gostam. Bebida mais consumida no mundo depois da água. Falar em água, eu vou tomar um. Café, você tem 4 categorias. Você tem a tradicional, extra forte, 5 categorias. Superior, gourmet e especial, tá? As 3 primeiras são 3 porcarias. Aqui você tem até 20%. Quando eu falo até, é o que a lei permite. Ninguém coloca menos. Se a lei permite 20% de porcaria, todo mundo vai usar 20% para baratear o máximo possível. O que é porcaria? Terra, galho, pedra, folha, inseto, o que quiser. Pelo de rato, tá tudo no meio. Permitido, tá? E então, você tá... Por isso que, inclusive, todos esses cafés, a qualidade dele não varia, tá? Chama tradicional é uma merda, extra forte é uma merda, superior é meio nariz em cima, mas é uma merda também. Eles são super impuros, são carbonizados, são cafés absolutamente ordinários. Aqui estão os Melita, Pilão, Pelécia que existe ainda. Café muito barato. Estão aqui nessas categorias. Então saibam que aqui esse café não tem benefício. Esse café está enchendo o seu corpo de acrilamida, que são os compostos caramelizados, né, que passaram pela reação de Maillard, mas sem entrar em química, que torraram, né? E esse torrado, são compostos nada desejáveis, inclusive altamente associados a câncer. Mas sem fazer terrorismo, o lance é o seguinte, são cafés ruins, são cafés carbonizados. No gourmet, você já começa a ter um café que é puro, porque aqui o cara não tem por que misturar com coisa ruim, porque aqui ele já quer mostrar a qualidade do café. Aqui você já pode encontrar um café com uma torra mais suave, menos carbonizada, né, menos intensa. Lembra daquela propaganda do Pilão, que cai uma gota e o mundo treme? Café forte, como se fosse uma coisa, né? Cabra macho, café forte, vem na minha. É uma porcaria. Aquilo lá, na verdade, é carbonizado. Aquele forte, na verdade, é o seguinte: é um café ultra torrado. Por isso que a gente confunde isso com café forte. Forte porque tem um gosto forte pra caramba. Você tem que colocar uma tonelada de açúcar ali para ficar palatável. Por isso que as pessoas colocam tanto açúcar no café. Se você sobe o nível do café, você não precisa de açúcar. E mais do que isso, se você for pro especial, que é acima do gourmet, e um especial bom, você tem especial mais ou menos também, mas sempre o mínimo de especial já é razoável. Mas você tem cafés especiais que é inconcebível, que é igual chá. É inconcebível você adoçar um chá preto. Você não vai adoçar nunca um chá preto. Creio eu, espero eu, né? E se você pega um café, que inclusive vai ser um pouco mais escuro disso aqui, ele tem aquele preto lá, esquece, não existe, você vai estar tomando um produto super puro e altamente benéfico para a sua saúde. Altamente benéfico em ácidos clorogênicos, que são os antioxidantes, alguns dos mais incríveis do mundo, estão no café. A própria cafeína de uma forma preservada. Pamela Terra toma e sempre vejo, não sei do que está falando de café especial. Super fácil comprar café especial no Brasil, gente. Super fácil. Não vou dizer tudo que é preço, mas a partir de uns R$90 o quilo, obviamente que não é barato, mas a partir disso você consegue comprar 250 gramas, você vai pagar 20 e poucos reais por 250 gramas, num mais modesto. Mas se você estiver começando a entrar nesse mundo, você tem que começar no mais modesto, senão você não vai nem entender o mais top, não vai nem entender, não faz parte do seu repertório de café. Então não se gasta dinheiro com isso. Quando que mata, vai para o Canadá. Sem previsão ainda. Sem previsão ainda. A gente está comendo pela beirada ainda nos Estados Unidos, tentando entender lá aquele mercado. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui.
Quais indicadores de saúde devo me preocupar mais conforme envelheço? Na verdade, essa pergunta é talvez a pergunta mais importante que acho que todo mundo aqui pode se fazer, né? Eu falo que o desejo de envelhecer bem e a preocupação em como envelhecer bem é o desejo, a preocupação para quem toma a decisão mais nobre, importante e necessária da vida. Porque, cara, pensa o seguinte, a gente vai se deparar com a nossa versão daqui 30 anos, ou 10, ou 20, enfim. A gente vai chegar lá. A outra hipótese é pior. Então a gente vai chegar lá. E quando a gente estiver lá, cara, o que a gente está preparando, o que a gente está entregando para aquela nossa versão lá na frente, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo é, no final, para isso. É para te ajudar a te preparar para envelhecer melhor. Então, o que a gente tem que se preocupar? Quais são os indicadores de saúde? Em primeiro lugar, nossa saúde metabólica. O que é a nossa saúde metabólica? É o nosso peso, é a nossa glicemia, é a nossa resistência ou nossa sensibilidade à insulina, né? Resistência e sensibilidade são dois lados. A sua sensibilidade estando alta, a sua resistência está baixa. Boa, precisava de água. Que mais? Se você está com gordura no fígado, se a sua pressão está alta, a pressão alta é um dos maiores preditivos de risco cardiovascular de todos, triglicérides tem que estar controlado. Então, a saúde metabólica, o que você tem que se preocupar quando você pensa em envelhecimento, em toda essa turma. E o mais importante, pessoal, é duas coisas. Primeiro, esse conjunto de problemas que eu comentei, que são as doenças metabólicas ou doenças do estilo de vida, porque todas elas são evitáveis. Essa é a beleza. Então você consegue ter o controle quase total disso tudo só com o seu estilo de vida. E você garante que você deixa esses caras controlados e longe do seu alcance. Se eles estão longe do seu alcance, esses caras, cada um deles, é um catalisador, é um propulsor de outras doenças crônicas mais graves. E estas sim, irreversíveis, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas, a própria diabetes, que no final é uma doença metabólica. Cada uma dessas que você tem aumenta em 5, 8, 10, 15 vezes mais. Depende da doença metabólica e depende da doença crônica que está em cima dela. Então, vou te dar um exemplo. Alzheimer, quem tem diabetes ou resistência à insulina tem 8 vezes mais chances de ter Alzheimer. Quem é obeso tem 12 vezes mais chances de ter câncer. Então, a gente controlar o que está ao nosso alcance, que são esse primeiro grupo, essa primeira camada de doenças, é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Lembrem disso, pessoal. Aliás, lembrem disso. Todos isso aí tem que ser assim, cara, na hora que você vai dormir ou na hora que você vai acordar, pensa por 10 segundos, fala, cara, o que eu vou fazer hoje que vai permitir que eu entregue uma versão melhor minha pro meu eu de 20 anos para frente. Cara, é muito poderoso isso. Qual a minha opinião sobre consumo de bebida alcoólica? Amanda, bebida alcoólica em qualquer quantidade é perigosa, não existe, né? Isso é uma coisa recente, né? A medicina hoje tem um consenso que não existe quantidade segura de álcool. Aquela história do vinho como um cardioprotetor já caiu por terra há muito tempo. Dito isso, eu acho que essa pergunta é pertinente. Eu amo vinho, uma das grandes paixões da minha vida. Tenho uma adega que eu adoro, me divirto com ela, mas até por gostar, no final até uma certa, como é que fala, um colchão para porcaria. Eu não tomo vinho porcaria e eu não gasto meu fígado com álcool ruim. Então eu bebo pouco e poucas vezes, e aí eu aproveito muito. Mas essa é a minha troca. Eu tenho um jantar que não tem um período muito exato, mas mais ou menos um a cada bimestre,
da minha confraria, eu e mais 5 amigos, que a gente leva só vinho porrada. E, cara, é uma delícia, é uma maravilha. Mas ali me faz tão bem que o custo-benefício de eu estar colocando um pouco de vinho para dentro, e é um pouco, porque eu não bebo muito, tá? Nesse dia eu bebo um pouco mais, vou beber umas 3 taças, dá uma meia garrafa. Então é quando eu não bebo isso nunca numa situação normal, padrão. E me preparo, tomo um monte de clorela, tomo silimarina, tomo NAC, tomo um monte de coisa para blindar e para evitar os aldeídos que são convertidos a partir do álcool, que são a parte mais tóxica no final. Então, eu me blindo, porque eu sei fazer isso, mas eu me prejudico, eu sei também disso e eu pago um preço, porque nesta noite da confraria eu sei que eu vou dormir mal. A bebida arrebenta o sono, assim como a maconha para quem gosta. A gente acha que o álcool faz com que a gente durma profundamente. Não tem nada mais errado. O álcool faz com que a gente durma rapidamente, mas superficialmente. Você não adensa o sono. A qualidade do seu sono fica bagunçada. Então, saiba disso. Saiba que é um trade-off, é uma troca. Você não adianta beber toda hora e... É igual açúcar. Fala o seguinte, poxa, mas é a minha exceção. Pô, exceção, mas você vai comer um pudim todo dia? Você vai comer um bolo todo dia? É uma bobagem, né? Então você não é exceção. É a mesma coisa pro álcool, né? Você fala, não, mas eu bebo 3 vezes por semana. Cara, é muito, entendeu? Vai manso. E quando beber, bebe pouco. Veja qual é a bebida que você gosta e bebe pouco. Não bebe para ficar alto. Não sei, depende da sua idade. Se você tiver 20 anos, talvez seja na idade de fazer isso. Eu com 47 já deixei isso várias décadas para trás. E a última coisa que eu quero, inclusive, é ficar alto. Eu quero me preservar ao máximo. Cuidar muito bem do meu fígado, do meu metabolismo, das minhas células, do meu cérebro. Tá? Então, esse convite que eu te faço aqui. E eu vou responder mais uma aqui. Vejo várias receitas trocando farinha de trigo por aveia. É uma boa troca? É uma boa troca, não é uma ótima troca. A gente, assim, defender o trigo é meio nonsense, né? Não tem sentido defender o trigo. O que você pode não se preocupar com o trigo é uma outra coisa, né? Levantar a bandeira de que ele é bom, benéfico, saudável, nutritivo, isso é uma bobagem. Ora, ele pode ser, para alguns, inócuo, né? Mas você tem a questão do glúten. A aveia tem a vantagem dela, a aveia natural mesmo, ela não tem glúten, né? O glúten da aveia é de contaminação cruzada do trigo. Então é muito menos glúten do que o trigo. E ainda assim você tem aveia que não tem glúten, hoje é muito comum. Então eu acho que só essa troca já vale a pena. Eu não sou um defensor da vida sem glúten a qualquer custo, não sou. Mas sou super um defensor de reduzir ao máximo o consumo do seu glúten. Não é uma aula sobre glúten aqui, então não vou me aprofundar nisso. Mas só de você trocar algo que não tem que tem para algo que não tem glúten, eu acho que você já sobe sim um degrau. Mas meio que para por aí. A aveia para muitos é uma panaceia, é um superalimento, é um alimento superior, lotado de nutrientes. Isso simplesmente não é verdade. A aveia é essencialmente amido, então saiba disso. Se você vai consumir aveia achando que está sendo muito bem nutrido por causa dela, é uma bobagem. A aveia não é fonte de nutriente, a aveia inclusive é fonte grande de açúcar, porque o amido vai ser convertido 100% em glicose no seu sangue. E para que você vai consumir uma? Essa é a minha pergunta, né? Para que você... Se você vai substituir para fazer um pão, um bolo, eu acho que é uma troca inteligente. Mas no seu dia a dia, consumir mingau de aveia, aveia em algum suco, para aumentar a fibra, aveia no mamão, é uma bobagem você fazer isso. Só está adicionando amido, só está adicionando açúcar, porque claro, tem um pouco de nutriente na aveia, tem a beta-glucana de levedura, você tem coisas boas na aveia, só que é pouco. O custo-benefício da aveia, se for com o objetivo de prazer, ele é ruim. De nutrição, ele é ruim. Se for com o objetivo de prazer, se você gosta da aveia, que eu acho pouco provável que a aveia parece isopor, se você gosta da aveia, aí é outra coisa. Aí entra numa outra categoria. Entra na categoria do seu... Não vou nem dizer indulgência, porque a aveia não é indulgente, mas do seu prazer. É uma outra coisa. Mas a aveia não é fonte de nutrição, tá bom?
Qualquer farinha proteica é melhor que a aveia. Aveia não é uma farinha proteica, aliás, tá? Só para pontuar. Inclusive, a proteína da aveia chama avenina, é uma prima do glúten e é super inflamatória para a maioria das pessoas. Então, não é por aí que eu iria. Pessoal, deu nossa meia hora aqui, que é o tempo que eu gosto de fazer a live a jato. Obrigado para vocês que participaram. Essa foi a primeira live pós-lançamento. Então, a semana passada toda teve live temática, né? E aqui eu voltei com live tema livre, porque aí tem essa interação que eu acho muito rica com vocês e que eu adoro. E na semana que vem, quarta-feira, a gente tá de novo, tá? Hoje eu fiz um pouquinho mais tarde porque eu estava fazendo uns exames com a minha esposa, mas na quarta-feira que vem a gente volta às 19 horas, tá bom? Obrigado para todos e abraços.